Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigado pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Conceição? Verdade, Mirth, sempre vale a pena. E é muito bom que você está aí, esse bate-papo é gostoso, faz parte da nossa vida. E eu espero que faça muito bem para você nesse dia. Hoje a gente vai falar sobre pai e filho. E você, mulher que está aí, fique bem atenta também, né? Porque apesar de ser bem específico o assunto, importa, porque refere-se a relacionamento de homem e filho, pai e filho, o que hoje no nosso mundo é um desafio muito grande, por conta de valores totalmente invertidos que estão por aí, né? Sempre foi difícil, né? Mas hoje é muito mais. São perguntas como você tem educado seu filho. Na verdade, nós não vamos falar sobre modelos de educação, que isso não me interessa, mas como de relacionamentos, de entendimento, aquilo que fez sempre a diferença, né? Sim. Hoje nós temos aí uma forma de educar totalmente diferente de outros tempos. A internet está aí, dizer, se você não está cuidando e educando o teu filho, tem alguém por trás tentando educá-lo da maneira do mundo. Então, é um assunto bem para a época. E a Bíblia, queridos, você já sabe, a Bíblia fala sobre casamento, sobre família, sobre filhos. Sim. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas, o manual da nossa vida passa a ser a Bíblia, né? E ela ensina, e ela vai mostrar as maneiras corretas, a maneira como Deus gostaria que nós conduzíssemos o nosso casamento, cuidássemos dos nossos filhos, de tudo. E hoje a gente vai falar porque ela mostra, através de personagens que estão ali, modelos. Alguns que são dignos de serem copiados e outros nem tanto. Sim. Né? Então, a Bíblia a respeito de filhos, por exemplo, diz assim, Efésios 6, começando no 1. Aliás, vou ler salteado. O 1 diz assim: Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque é justo. O 4 diz: Vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e instrução do Senhor. Sim. E lá em Malaquias, no Velho Testamento, a gente vai ler um versículo muito conhecido, 4:6, que diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sim. Quer dizer, para você ter bons filhos, você precisa primeiro ser um bom pai, fazer boas escolhas. Quer dizer, existe consequência no teu jeitão de viver. Por exemplo, às vezes você cobra de um filho uma vida reta, e você não tem vida tão reta diante do teu filho. Ele vai mais pelo que vê, não pelo que ouve. E esse último de Malaquias, ele dá uma condição absoluta para que a maldição não chegue até a sua casa. Sim. Ele diz, se vocês estiverem com o coração convertidos uns aos outros. Sim. Pai e filho com o coração convertido um ao outro. Sim. É fácil, vamos falar. É fácil. Né? Hoje, se tornou mais difícil, né? Era para ser mais fácil, porque o respeito, nós somos de uma geração que a gente foi criado honrando muito o pai e mãe, mas hoje existe aí uma geração moderna que chama Deus de você, né? E que chama o pai de você, quer dizer, as coisas mudaram muito relacionadas a pais e filhos, né? O coração, sabe? Convertido, né? Sabe? Tirar de dentro de casa relacionamentos que envolvam qualquer ira, sabe? Sim. Porque por mais a gente vai ver pais assim que ficam muito irados, por isso eu li Efésios antes, ficam irados com pouca coisa que o filho faz, com pequenos erros. Sim. E provocam a ira do filho também. E aí provoca, aí vira só. Então ira, amargura, falta de perdão. Sim. Enfim, se nós não tivermos discernimento como pais, como pai, como mãe mesmo, mas a gente vai falar especificamente como pai,
mas de erguer a cruz de Cristo dentro do nosso lar mesmo, né? A responsabilidade de um pai é muito grande, de formar um cidadão, né? Nós escolhemos um pai, um homem que teve 20 filhos, por aí, né? Mais ou menos, né? Não tenho tanta certeza agora na hora de falar. Mas, por que eu escolhi esse homem? Porque esse homem era um homem segundo o coração de Deus. E olhando para esse homem, a gente vê como a gente pode falhar. Olha, né? um homem segundo o coração de Deus. Você fala, como vou aprender? Será? A pergunta sempre será. Sabe por quê? Porque eu vou falar do rei Davi. O rei Davi, e eu vou falar dele, a escolha foi intencional, porque ele tem tudo a ver com o homem do nosso tempo. Sim. Era um homem de ação, é um homem do século XXI. Né? Um líder, ativo, um homem de negócio, um homem que tinha que tomar muitas decisões, temente a Deus, cheio de tarefa, igualzinho. Então ele tem o perfil do homem hoje. Né? E, inclusive, estressado, porque com tanta coisa assim, para resolver, né? Para resolver, será que não passava um pouco de estresse? Mas Davi era pai, e isso é que importa para nós. E era um pai tão bem intencionado quanto nós achamos que todos os pais são, né? Sim, tá? É melhor para os seus filhos. Né? Ele era tão preocupado que ele deu bons nomes aos filhos deles. Sim. Eu vou dar alguns aqui que eu acho muito legal. Sim. Adonias, aquele que pertence a Adonai, a Deus, né? Salomão, pacífico. Absalão, pai da paz, né? Sim. Agora, ninguém põe um nome assim, Absalão, por exemplo, um filho, pai da paz, pensando que é este menino, que tem tudo a ver com paz, que vai fazer tudo... Contrário ao nome. Contrário ao nome, bem isso, né? Que vai tentar até destronar o pai. Roubar o reino do pai. Roubar o reino do pai, pior até tentar matá-lo, né? Sim. Né? Aí ele botou outros nomes mesmo, Juliana, filha da graça. Mas eu estou dizendo que Davi gerou filhos, eu acho que sonhou melhor para eles como qualquer um de nós. Sim. Mas não foi isso que aconteceu. E talvez eu nem vou... Mas quem tem 20 filhos, eu acho que é difícil dar conta mesmo, né? Ele teve várias mulheres e cada filho é diferente do outro. Sim. Todos precisam de atenção. Sim. Né? E cada um requer de um jeito a paternidade, né? É difícil, por exemplo, você não consegue ser o mesmo pai, porque cada filho requer você de uma certa forma. Você vai ter que achar um tempinho para cada um, para ouvir a necessidade de cada um. Sim, e com são 20, né? Então, nós vamos pegar a história de um deles. Eu vou pegar a história do que eu gosto muito. Sabe que eu gosto dessa história? Eu gosto muito da história de Absalão. Absalão. Que era um dos filhos de Davi, e esse relacionamento de pai e filho que nós vamos conversar com você é entre Davi e Absalão. A palavra de Deus a respeito de Absalão está lá em 2 Samuel, você pode ler, no capítulo 14, verso 25, começa dizendo o seguinte: não havia em todo Israel um homem tão admirável pela sua beleza como Absalão. Sim. Desde a planta do pé até o alto da sua cabeça, não havia nele defeito nenhum. Uau! Era o homem mais bonito da geração dele. Com esse nome, né? Olha só, gente, eu fico imaginando. Eu tento... Porque eu sou daquelas que já achava que Davi era bonito. Sim. Eu não sei como que as pessoas olham para Davi, porque quando olham... Fala que ele era pequenininho, porque falaram que ele era pequeno, ruivo, né? Sim. Gente, mas para mim... pequeno, ruivo, mas que tocava flauta, que enfrentava gigante. Eu, de cabelo encaracolado, Absalão também. Né? Então, eu acho assim, e a Bíblia diz que ele era o mais bonito da geração dele. E ele, além de bonito, olha só, ele tinha dinheiro, tinha prestígio, era um príncipe, morava num castelo, ele tinha tudo. Sim. Mas sabe do que ele precisava? De um pai. Um pai presente. Um pai presente. Todos precisam de um pai, sabe? Ele não precisava de um rei, que o Davi era. Era um excelente rei. Ele não precisava de um sacerdote, que Davi também era. Um excelente sacerdote. Sim. Ou um homem poderoso. Um general invencível. E Davi ganhou guerras incontáveis, né? Sim.
na verdade, Absalão não precisava de um homem que resolvesse todos os problemas do mundo daquela época. Sim. Ele precisava de um pai. De um pai que corrigisse seus filhos, que fizesse certa, as coisas, né? Cuidasse da família, que pudesse, interagisse com os filhos. Que pudesse entender a angústia dele. Sim. Né? E a gente vai mostrar que nesta hora, nesta necessidade, Davi falhou. Sim. Foi fraco na condução da casa dele, tá? Na verdade, a palavra é pesada, mas ele foi um pai omisso. Sim. Sim. E essa omissão é que deu a entrada para a maior desgraça que possa ter acontecido na vida dele. Na vida e na família. Na família. Na verdade, essa entrada começou quando ele se relacionou com Betseba. Porque ali houve a maldição sobre a família dele, né? Agora, eu vou ler para você o trecho que para Absalão, que a coisa pegou para Absalão. Porque senão nossa conversa não vai ter sentido. Em 2 Samuel 13, a partir do 1, e eu vou ler alguns versículos para você, diz assim: Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, e que sucedeu que depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, namorou-se dela. Angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, a sua irmã, porque ela era virgem e parecia impossível a Aminon fazer alguma coisa com ela. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e Jonadab era um homem muito sagaz, e perguntou: Por que tu de dia tanto emagrece, ó filho do rei? Não vai me dizer? Então Aminon respondeu: Eu amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Aí, então, eu vou ler até aí, porque eu vou resumir o conselho que esse Jonadab deu para ele. Você vê, Mirtz, nessa época não existia internet. Mas quando o pai fica omisso, vem o Jonadab ali para dar conselho para seus filhos, para desencaminhar um filho. Né? Porque o que ele falou foi o seguinte: você quer dormir com ela? Então faz o seguinte: finge que está doente, manda ela vir aqui, te trazer uma comida, daí pega, dorme com ela e as coisas acontecem. E aconteceu exatamente isso, tá? E aconteceu exatamente isso. Só que a palavra de Deus vai dizer que Absalão ficou sabendo disso. Veja, Mirtz, o Jonadab viu o semblante caído de Absalão e Davi não via, não viu. Sabe? Então, agora, o que aconteceu depois dessa história? A Bíblia conta que depois que ele conseguiu dormir com ela, ele acabou o interesse dele por ela. Era só um desejo carnal, passageiro mesmo, né? Só que a Bíblia também conta que toda a corte ficou sabendo disso. Todo mundo ficou sabendo disso. Inclusive o rei Davi. O país ficou sabendo disso. Davi ficou sabendo disso. Não fez nada. E não fez nada. Sim. Sabe? Então, Absalão, ele esperava que Davi fizesse alguma coisa. Porque, inclusive, havia leis sobre isso. Havia uma penalidade para quem fizesse isso. E Davi não fez nada. Sim. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para fechar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos falando de um pai, de um filho, sabe, de erros que a gente, sabendo dessa história, pode evitar, pode consertar, né? Sim. Absalão, quando viu que o pai dele não fez nada, não tomou uma atitude, ali todo mundo era meio irmão, né? Tomar as dores do outro.
esperavam que Davi fizesse alguma coisa. Primeiro, como eu disse, havia uma própria lei que podia ser aplicada. Sim. Mas por ser filho, vamos supor que fizesse outra coisa. Aliás, qualquer coisa serve. Uma boa explicação serve, uma justificativa, né? Sim. A pessoa, o que Absalão queria era um mínimo de interesse, um consolo, alguma coisa. Um posicionamento de Davi. Posicionamento de Davi. Hoje nas famílias, Mertz, trazendo isso para a nossa realidade, quantas coisas acontecem com os nossos filhos, com os filhos, que os pais não estão nem sabendo. Porque estão absortos com seus negócios. Isso aí é um exemplo para nós. Ele era um excelente rei, né, um excelente sacerdote, cuidava tanto das causas externas e não cuidava da sua própria casa. Quer dizer, tem muito a ver com o que nós vivemos hoje em dia. Muitos pais ausentes, cuidando de tantos negócios e não é capaz de observar que o filho está triste, que o filho está se apaixonando por alguém errado. E o que pode acontecer? No caso de Absalão, ele disse, já que meu pai não fez nada, eu vou fazer. Eu vou fazer. Olha o ponto a primeira coisa que ele fez foi levar a irmã para morar com ele. Sim, levou para cuidar dela. Ficou lá, eu acho que ficou 2 anos com ele. Mas com a irmã do lado, sabendo o que ele tinha passado, o ódio dele pelo outro foi aumentando. Sim, até ele planejar aquela festa. Sim, aí ele disse assim, ele sabe, de repente, sabe, ele viu assim... Eu vou ter que tomar uma atitude. Eu vou ter que tomar uma atitude, porque nada vai acontecer, meu pai não fez nada, esse Aminon ainda ia herdar o trono, ia ser rei, né, se ele não fizer. Aí ele resolve, e eu acho que o inimigo vem, enche o coração dele mesmo, e ele planeja a morte do irmão. Sim, planejou uma festa para reunir os irmãos. Ele planejou... Pediu uma caçada, tudo, né? E foi lá pedir autorização para Davi. Sim. Agora, olha o que a Bíblia diz. Que quando ele foi pedir essa autorização, Davi não era tolo, a gente sabe que não. Tá? Eu vou ler para você 2 Samuel 13, quando Davi disse assim, por que você quer levar Aminon contigo? Mas como Absalão instasse com o rei, este o deixou ir com ele, Aminon e os demais filhos do rei. Ora, Absalão deu uma ordem a seus servos, dizendo, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri Aminon então matai-o. Não tenhais medo, não sou eu que estou ordenando, esforçai-vos e sede valentes. Então, Davi desconfiou da intenção. Sim. Por que você quer levar? Mas até nisso ele foi omisso. Ele disse, por que você quer levar? Né? A Absalão continuou insistindo, não, eu quero levar porque eu quero levar. Ele falou, então leva, sabe? Então, deu no que deu, matou o irmão. Bom, aí olha só, Davi já tinha tido um problema antes, sim. Ele não tinha que tomar uma atitude. Uma filha foi estrupada, sim. Não tomou atitude nenhuma. Um filho foi morto. Sim, que atitude também... que ele tinha que tomar? Sim. Sabe o que ele fez? Ele diz assim, sabe o que faz? Fica distante de mim. Manda ele ir morar com o avô. Sim. Gente, essa é a atitude que alguns pais fazem hoje. Sim. Descobre... Isso foi revoltante. Descobre que o filho está usando droga. Falar, então eu vou tirar ele daqui perto de mim. Sim. Não vai tomar providência nenhuma a respeito de explicar. Manda para casa do avô, do tio, manda para outra cidade. Passa a responsabilidade para outro. Né? Existe um lado que diz que Davi, ele era muito perspicaz em tudo que ele fazia, mas relacionado à família, pelo fato dele ter feito errado muito com relação a Betseba, e foi perdoado, ele ficou sem reação com relação a condenar, como se ele se acusasse, mesmo conhecendo a graça, ele se acusasse o tempo todo por aquilo que ele tinha vivido, sabe, Mertz? E ficava inativo, mas isso não justifica, né? Ele deixou o filho dele, deixou Absalão morando com o avô durante 3 anos. Sim. Durante este período, sabe, ele não confrontou, não fez nada, não encarou, não tratou do problema. Nem chorou muito pelo filho. Nada. Aí, 3 anos depois, Absalão manda um recado para ele. Falou assim, não dá, eu quero ter uma conversa com você, sabe? Partiu do próprio Absalão, filho. Sabe? Aí, Davi, olha o que Davi faz, eu vou ler para você.
2 Samuel 14, eu vou ler alguns versículos. 21. Então o rei disse a Joabe: eis que faço o que pedes. Vai, pois, e faze voltar o mancebo Absalão. 24. E disse o rei: torne ele para casa, mas não venha à minha presença. Sim. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não foi à presença do rei. 28 diz assim: assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, sim, sem ver a face do rei. Ficou pior a situação. Uau! Ficou pior a situação de estar ali perto e não poder era uma adentrar decisão, a presença do uma rei. falta de decisão ou uma decisão errada atrás da outra. Sim. Falou: quer voltar da casa do avô? Volta, mas eu não quero olhar para a cara dele. Não existe essa possibilidade em relacionamento de pai e filho. A questão é relacionada a perdão, Mirtz. Às vezes, você me perdoa, eu te perdoo, mas não quero mais conviver com você. Não chega perto então, de mim. Então não houve perdão, né? Não houve perdão, né? E só que Absalão, a necessidade dele era grande, ele continuou insistindo. Ele diz assim, olha, chegou uma hora, ele diz assim, diga para ele que me mate, mas sim, que me receba. Sim. Sabe? Depois de 2 anos. Depois de 2 anos. Então, depois de 2 anos, né, depois de 2 anos, nós vamos ver o que aconteceu. Eu quero ler para você o versículo 33. Diz assim: foi, pois, Joabe à presença do rei e lhe disse. Então o rei chamou Absalão, ele entrou na presença do rei, se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Não houve conserto. Gente, eu gosto de olhar para essa cena e pensar o seguinte: o que tinha acontecido? Um estupro, uma morte, sim, ódio de 5 anos, amargura, crise, anos de separação, e o rei pensou que pudesse resolver tudo isso com um beijinho. Um beijo. É por isso que os teólogos falam, Mirtz, em uma consciência acusadora de Davi, que impossibilitou ele de ter uma reação de julgar a situação, e ele ficou omisso por uma situação que ele errou e viveu. Mas ele também foi perdoado. Sim. E a situação, o que o filho desejava era tratar da situação. Ele falou, me mata, mas faz alguma coisa comigo. Sabe? Conversa comigo sobre o assunto. Nem isso aconteceu. Sabe? Me puni... Sabe? Correção, por isso que chama correção. Correção é necessária, punição é necessária, sim, né? A gente tem que pensar. Pai, né? A palavra vai dizer que Absalão saiu dali para as ruas para começar. Saiu sem resolver nada. E, queridos, por mais difíceis que seja, e hoje, né? E nós estamos falando aqui agora de um pai e de um filho. Eu acho que nós temos esse entendimento que na educação uma mãe envolvida, pai envolvida, mas sim, meninos do sexo masculino tem que ter com um pai um outro tipo de relacionamento. Sim. A mãe nunca vai cobrir, né? Eu sei que a falta de um pai, eu sei que ele pode faltar por morte, sim, por separação, mas um menino sempre vai precisar de um modelo masculino, seja um avô, um tio. Sim, e o filho carece, o filho necessita disso, Mirtz. Eles pedem isso para nós, para o pai. Pai, toma uma atitude. Ele gosta de ser corrigido. O que Absalão queria era ser corrigido. Errei. Pai, agora fala comigo sobre esse assunto. E hoje, nos tempos de hoje, a gente vê muito isso. Às vezes você olha para um filho e diz, meu filho se revoltou contra mim. Quis tomar todo o meu dinheiro, quis tomar o meu lugar, a minha posição. Você não vê o que você sim, colaborou para que esse filho se tornasse isso. Então ali tem uma história de por que Absalão depois sai aí nessa revolta toda e vem querendo o reinado do pai e trabalhando contra o pai. Então às vezes você vê a situação hoje e não discerne que você, não vê que você errou lá atrás para ser corrigido, sabe, Mirtz? Só vê o que o filho está fazendo hoje. Né? Toda essa história está em 2 Samuel, você pode conferir devagar, porque é uma história triste, mas sim, esclarecedora. Você pode vivenciá-la direito, sim, e ver toda a angústia.
o que a gente vê do lado de Absalão, a gente não vê do lado de Davi. Sim. Sabe, a gente vê um sofrimento muito, muito grande a vida de dele Absalão. Acabou, ele só vivia em função acabou disso. Para ele. Sim. Aí ele diz, tá bom, acabou para mim, vai acabar para o meu pai também. Sim. Ele chama 200 homens, ele tinha uma liderança Sim. grande, né? Uhum. E daí o povo vem e para tentar ajudar, manda Davi fugir. Foge. Interessante que antes disso ele parou na porta, depois que ele saiu desse encontro com o pai, ele decidiu no coração, e a Bíblia diz que ele ficava ali, as pessoas que vinham tentar falar com o pai, ele falava, provera eu pudesse resolver isso para você, eu faria justiça, mas aqui não tem ninguém para te ouvir. E foi ganhando o coração, a Bíblia diz que ele foi ganhando o coração dos amigos de Davi para ele, para depois ele foi ganhou mesmo, isso. Porque Davi estava errado. Não tem Sim. como você, sabe, não ter dado este olhar primeiro a Absalão em termos dos sentimentos dele. Sim. Né? Então Davi é aconselhado a fugir, né? Agora, daí Davi vem e diz assim, tá bom, eu vou fugir, essa guerra vai acontecer, não tem jeito, mas tentem poupar Absalão. Sim. Poupem Absalão, né? Sim. Agora, gente, nós não estamos falando de uma coisa simples. Nós estamos falando de dois grupos cheios de ódio, de guerra é guerra, né? E Davi temeu, Davi fala até para os dele, fala, vamos sair daqui porque Absalão vai nos matar. E foge mesmo, né? E aí Absalão realmente persegue o pai. Persegue, a Bíblia vai dizer que, infelizmente, ele morre. Manda matar o sabe? pai. Ele morre, e eu vou ler para você o que Davi sentiu quando ele morreu. 2 Samuel 18:33 diz assim: o rei ficou comovido, subiu para a sala que estava acima da porta, pôs-se a chorar e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Isso mostra o amor dele pelo filho. Agora, ele diz assim, quem me dera morrer por ti. De fato, amava, né? Daria a vida se fosse preciso, ele estava dizendo. Sim. Mas não teve sabedoria nenhum no trato com o filho no dia enquanto a dia, podia. nas necessidades do filho. Enquanto podia, Sim. tá? Era um homem segundo o coração de Deus, sabe? Mas ele realmente não tinha esta sabedoria do alto para se relacionar com os filhos. E duas coisas ficaram muito fortes nessa história e que nós podemos fechar com elas. Primeiro, pai nenhum pode transferir responsabilidades que são intransferíveis, Sim. que são deles, Sendo pai. sabe? E a última e melhor de todas, nós precisamos confrontar os nossos filhos com a verdade. Com a verdade. Filhos e precisam ser confrontados Sim. e corrigidos. É o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.